Vamos falar aqui, né, sobre inteligência artificial, tudo o que você precisa saber, né? Então, bem-vindo ao nosso vídeo sobre inteligência artificial ou simplesmente a IA. Vamos explorar um tema muito importante, né, que está mudando o mundo ao nosso redor, né, que é a inteligência artificial. Talvez você já tenha ouvido falar da IA, né? Mas o que é exatamente isso, né? O que é a IA? Como ela funciona? Onde encontramos a IA no nosso dia a dia? E como ela pode impactar o nosso futuro? Vamos responder essas perguntas de maneira bem mais acessível, né? Então, se você já se perguntou o que é a IA e como ela funciona, continue assistindo aqui, né? Temos muitas coisas interessantes para compartilhar com vocês. O que é a inteligência artificial, né? Para começar assim, vamos entender o que é, né, a inteligência artificial, né? A IA é uma área, ela, na verdade, ela é uma área da computação, né, que se concentra em criar máquinas capazes de realizar tarefas que até então eram exclusivas dos seres humanos. Isso inclui tarefas como reconhecer rostos em fotos, né? Entender e responder as perguntas em linguagem natural. Dirigir um carro sem motorista e até mesmo jogar xadrez melhor que qualquer humano. Mas, mas como as máquinas fazem isso, né? Basicamente, elas são programadas para imitar certos aspectos da inteligência humana. Imagine que você quer que uma máquina reconheça o rosto de uma pessoa. Você ensinaria essa máquina a identificar padrões específicos, como os contornos do rosto, a posição dos olhos, nariz e boca. Com base nesses padrões, a máquina pode então decidir se uma foto mostra o rosto de uma pessoa ou não. Uma maneira simples de entender isso é pensar na IA, né, como um aluno muito aplicado. Por exemplo, vamos supor, como um aluno ele precisa de livros e lições para aprender, a IA precisa de dados e algoritmos. Os dados são como os livros. Eles contêm todas as informações que a IA precisa para aprender. Então, os algoritmos são as regras ou as instruções que dizem que é de como usar esses dados para aprender. Com bastante prática, assim como um aluno, a IA pode aprender a fazer coisas surpreendentes. Como a IA funciona, né? Agora vamos entender, né, o que é a IA e vamos falar sobre como ela funciona, porque existem várias abordagens para criar IA, né? A IA, mas duas das mais importantes são o aprendizado de máquina, que ela também é conhecida como machine learning, né? Machine learning, que são as redes neurais, né? E as redes neurais, na verdade. O aprendizado de máquina, né? Que é um tipo de IA que permite que as máquinas aprendam por conta própria a partir de dados, né? Em vez de programar um computador para fazer uma tarefa específica, os cientistas de dados alimentam a máquina com muitos exemplos, né? E deixam que ela aprenda a partir desses exemplos. Por exemplo, se quisermos que um programa de IA reconheça os gatos em fotos. Um exemplo aí, os gatos em fotos. Em vez de dizer ao programa como é um gato, nós mostramos a eles milhares de fotos de gatos e dizemos, essas são as imagens de gatos. Então, o programa analisa essas imagens e começa a identificar os padrões da imagem, né? Como pelos, bigodes e o formato das orelhas,
que são comuns, né, a todas as imagens de gatos. Depois de analisar muitas fotos, o programa pode começar a reconhecer gatos por conta própria, mesmo em fotos que nunca viu antes. As redes, redes neurais, né, que é outra parte importante de aprendizado de máquina, né, que são as redes neurais artificiais. Elas são chamadas assim porque são inspiradas no funcionamento do cérebro humano, né? Nosso cérebro tem bilhões de células chamadas neurônios que se comunicam entre si para processar informações. As redes neurais artificiais, elas tentam imitar esse processo, né? Elas são compostas de neurônios digitais, né, que são organizados, são organizados em camadas, né? Cada camada de neurônios recebe informações. Elas processam, né? Elas têm um processamento que elas passam os resultados para a próxima camada, né? Por exemplo, em uma rede neural que reconhece gatos, a primeira camada para que pode identificar, né, as características básicas como linhas e bordas, né? A segunda camada pode combinar essas linhas e formas. As camadas seguintes, né? E, e as camadas seguintes, elas podem reconhecer padrões mais complexos, como orelhas e olhos, né? E olhos. Essas redes são muito poderosas e são usadas em muitas aplicações da IA, né? Desde o reconhecimento de voz ou até mesmo, por exemplo, diagnóstico de doenças, né? Quanto mais dados elas recebem, melhores elas ficam em aprender e fazer previsões. Aplicações da IA no nosso dia a dia, né? No dia a dia. A inteligência artificial, ela não é apenas uma teoria ou algo distante. Ela já está presente em muitos aspectos no nosso cotidiano, né? Eu vou citar aqui alguns exemplos, né? Que que a IA está sendo usada hoje em dia, né? Assistentes virtuais, né? Você provavelmente já usou a Siri ou o Google Assistente ou a Alexa. Esses assistentes virtuais usam a IA para entender sua voz e responder às perguntas. Elas podem configurar lembretes, tocar música, dar direções e até controlar dispositivos inteligentes em sua casa. Tudo isso é possível porque eles usam algoritmos de processamento de linguagem natural para entender o que você está dizendo e fornecer respostas úteis, né? Sistemas sistemas de recomendação, né? Um grande exemplo de sistemas de recomendações são os serviços de streaming como Netflix, Amazon e Spotify, que usam a IA para sugerir filmes, séries e música que você pode gostar. Como é que eles fazem isso, né? Eles analisam o seu histórico de visualização ou audição e compara com os de outros usuários, né? Com base nisso, eles conseguem prever o que você pode gostar de assistir ou ouvir em seguida. É por isso que às vezes parece que a Netflix conhece seus gostos melhor do que você mesmo, né? Carros autônomos, né? Um dos desenvolvimentos mais emocionantes em, com a IA, né? São os carros autônomos, né? Um grande exemplo é a Tesla, né? As empresas como a Tesla e tem uma outra empresa também, né? A Tesla, né? Que é a mais conhecida, né? E
a Yamaha, né? A Yamaha, que também estão desenvolvendo veículos que podem dirigir sozinhos, né? Esses carros eles usam uma combinação de câmeras, sensores, GPS, né? E claro, né? A IA para né, eles usam também a IA, né? Para navegar nas estradas e evitar obstáculos, né? E tomar decisões em tempo real. Eles processam enormes quantidades de dados por segundo, né? Para entender o ambiente ao redor e dirigir com segurança. Saúde e medicina, né? Na área da saúde, a IA está ajudando médicos a diagnosticar doenças mais rapidamente e com mais precisão, né? Por exemplo, sistemas de IA podem analisar radiografias e detectar sinais de câncer com uma precisão, com a precisão muitas vezes superior à dos humanos. Além disso, a IA, né, a IA pode ajudar a descobrir novos medicamentos, analisando como diferentes compostos químicos que interagem com o corpo humano. Então, esses são só apenas alguns exemplos, né? Porque a IA também está sendo usada para melhorar a agricultura, otimizar a logística, criar novos produtos e muito mais. A verdade é que a IA já faz parte de nossas vidas de maneiras que nem sempre percebemos, né? Os benefícios e desafios da IA. A inteligência artificial, ela tem um potencial de trazer muitos benefícios para a sociedade, né? Mas também enfrenta desafios que precisamos considerar, né? Vamos começar falando sobre os benefícios. Automação. A IA pode automatizar tarefas repetitivas e demoradas, permitindo que as pessoas se concentrem em trabalhos mais criativos e estratégicos. Isso pode aumentar eficiência, né, e produtividade em muitos setores, desde fábricas e até escritórios. Como mencionamos antes, sim, falando aqui, há melhorias na saúde, né? Como tinha mencionado antes, a IA pode ajudar a diagnosticar doenças mais cedo e com mais precisão. Isso pode salvar vidas, permitindo tratamentos mais rápidos e eficazes. Além disso, a IA pode ajudar a encontrar novas curas para doenças, analisando enormes quantidades de dados médicos. Segurança. A IA pode ser usada para melhorar a segurança, tanto online quanto offline. Por exemplo, sistema de IA pode detectar fraudes em transações bancárias ou monitorar, né, câmeras de segurança para identificar atividades suspeitas em tempo real. Desafios: o impacto no emprego, né, o impacto no trabalho. Um dos maiores desafios da IA é o seu impacto no mercado de trabalho. À medida que mais tarefas são automatizadas, alguns empregos podem se tornar obsoletos, né? Isso pode levar ao desemprego em certos setores, especialmente em trabalhos que envolvem tarefas repetitivas e manuais. A privacidade e segurança. A IA coleta e analisa grandes quantidades de dados, o que levanta preocupações sobre privacidade. Como podemos garantir que nossos dados pessoais estejam protegidos? Além disso, há um risco de que a IA ser usada para fins maliciosos, né?
como manipulação de informações ou ataques cibernéticos. Ética e viés, né? Outra questão importante é garantir que a IA seja justa e parcial. Como a IA aprende com dados, se esses dados contiverem preconceitos, a IA pode reproduzir e até amplificar esses preconceitos, né? Isso pode levar a decisões injustas, por exemplo, em sistemas de recrutamento, de emprego ou em sistemas judiciais. Então, assim, é crucial que o desenvolvimento, né, da IA seja feito de forma ética e responsável, considerando tanto os benefícios quanto os desafios. Precisamos garantir que a IA seja usada para o bem, promovendo uma sociedade mais justa e igualitária também. O futuro da inteligência artificial. O futuro da inteligência artificial é, é ao mesmo tempo emocionante e incerto, né? Porque a IA, ela tem um potencial de revolucionar praticamente todas as áreas da nossa vida, desde como trabalharmos até como interagimos uns com os outros. É, inovações no horizontes, né? Vamos citar aqui umas inovações no horizonte, que é muito interessante essa parte, né? A educação personalizada, né? Imagina uma sala de aula onde cada aluno tem um plano de aprendizado personalizado, ajustado, né, ao seu ritmo e estilo de aprendizado. A IA pode analisar o desempenho de cada aluno e adaptar o conteúdo e os métodos de ensino, né, para maximizar a, o aprendizagem, né, o aprendizagem, né? E também tem a área da saúde, né, da medicina, que no futuro a IA poderá não apenas diagnosticar doenças, mas também prever surtos de doenças antes que ocorram, antes que, né, mas também prever surtos de doenças antes que ocorram, permitindo respostas rápidas e prevenções eficazes. Além disso, com um avanço dos, dos wearables, dispositivos inteligentes, que a IA poderá monitorar a nossa saúde em tempo real e sugerir intervenções preventivas, né, para manter a nossa saúde. Assistentes virtuais e robôs domésticos. Já temos assistentes virtuais em nossos smartphones, mas no futuro eles poderão ser ainda mais integrados em nossas vidas. Imagine robôs domésticos que não só limpam sua casa, mas também cozinham, faz compras e até cuida de idosos. Esses robôs usarão a IA, né, para entender nossas necessidades e preferências, tornando nossas vidas mais convenientes e confortáveis. Soluções para problemas globais, né? Muito interessante essa parte aqui também, porque a, uma solução, né, que deve ser aplicada com relação aos problemas globais, né? A IA também pode desempenhar um papel crucial na resolução de grandes problemas globais, como mudanças climáticas, escassez de alimentos e crises energéticas. Por exemplo, a IA pode otimizar o uso de recursos naturais, melhorar a eficiência energética e desenvolver novas tecnologias sustentáveis. Só que assim, né, para que essas inovações sejam benéficas, é fundamental
que avancemos com responsabilidade e precisamos garantir que a IA seja desenvolvida de maneira ética, com regulamentações adequadas e transparência. Precisamos abordar questões como privacidade, segurança e equidade, né, para garantir que a IA beneficie a todos e não apenas alguns. Então, como vimos ao longo deste vídeo, né, a inteligência artificial já está transformando o mundo ao nosso redor de maneiras que talvez nem sempre percebamos, né? Desde assistentes virtuais que nos ajudam com tarefas cotidianas até avanços significativos na medicina, por exemplo, né? A IA está aqui para ficar e tem um potencial de melhorar significativamente as nossas vidas. Só que assim, como toda tecnologia poderosa, né, a IA também traz desafios que precisam ser enfrentados. Precisamos ser vigilantes quanto ao impacto da IA no emprego, na privacidade e na equidade, né? É fundamental que a sociedade, incluindo governos, empresas e cidadãos, trabalhem em conjunto para garantir que a IA seja desenvolvida e usada de maneira ética e responsável. Para um futuro, né, para o futuro, é importante que todos nós entendemos um pouco mais sobre o que é IA e como ela funciona. Só assim podemos tomar decisões informadas sobre o seu uso e garantir que ela seja uma força positiva em nossas vidas. Então, espero que eu tenha contribuído para vocês com relação a esse tema, né? Um tema muito fascinante. Espero que vocês tenham entendido, né, sobre a inteligência artificial, né, a IA, né, e qual a importância dela, né, e como ela está sendo usada hoje em dia e como ela funciona, né. Então, muito obrigado por assistir até aqui. Espero que este vídeo tenha ajudado a você a entender melhor o que é a inteligência artificial e como ela está impactando nossas vidas e o futuro, né. Então, aí é uma ferramenta poderosa que, quando é usada corretamente, né, usada da maneira certa, ela pode trazer grandes benefícios para a humanidade. Mas também cabe a nós, né, nos garantir que essa tecnologia seja usada para o bem, de forma ética e responsável.